Pare tudo por um instante, respire fundo e me responda com sinceridade. Quando foi a última vez que você se escolheu, que se colocou como prioridade, sem culpa, sem medo do julgamento, sem esperar a permissão de ninguém? Se essa pergunta te incomoda, é porque há algo dentro de você pedindo por mudança. E não é pouca coisa. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores sobre sucesso e mente humana, revela neste vídeo um segredo poderoso. Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, é sobrevivência da alma. Neste exato momento, enquanto você me ouve, há uma versão sua tentando emergir das profundezas. Uma versão mais autêntica, mais leve, mais conectada com a verdade. E ao longo deste vídeo vamos atravessar juntos os pontos essenciais que Napoleon Hill nos deixou como legado. Desde a voz interior que te guia até os sonhos, as sombras, os ciclos e a reconexão com quem você realmente é. Fique até o final, porque esse não é só mais um conteúdo para assistir, é um espelho para a sua própria transformação. E talvez, ao terminar esse vídeo, você não seja mais o mesmo. E tudo bem, isso é sinal de que algo em você finalmente despertou. Quando foi a última vez que você foi totalmente você? Essa pergunta, aparentemente simples, tem o poder de desestabilizar tudo aquilo que acreditamos ser. Napoleon Hill nos convida a revisitar nossa essência, aquela que se esconde por trás dos papéis que desempenhamos todos os dias. A voz interior que sussurra em silêncio é muitas vezes abafada pelas exigências do mundo. Mas essa voz não desaparece, ela apenas aguarda. Em meio à correria, ela se manifesta como um incômodo, uma insatisfação sem nome, um vazio inexplicável, mesmo quando tudo está dando certo. Hill afirma que esse desconforto é um lembrete espiritual de que estamos vivendo para fora e não para dentro. Ouvir essa voz é mais do que um ato de coragem, é um gesto de retorno à verdade. Desde pequenos, aprendemos a nos adaptar, moldamo-nos para sermos aceitos, elogiados, incluídos. Mas essa adaptação constante tem um custo, a perda progressiva da autenticidade. Napoleon Hill argumenta que cada concessão feita para agradar o outro, se não vier acompanhada de integridade, é uma traição silenciosa ao próprio ser. O preço disso? Vazio, angústia e desconexão. A autenticidade não é um luxo, é uma necessidade vital. Quando não somos nós mesmos, adoecemos. A mente se sobrecarrega tentando manter aparências. O coração se entristece com a negação de sua própria verdade. E o corpo somatiza o que a alma não consegue mais suportar. Hill via nisso um alerta. Viver desconectado de si é viver pela metade. Reaprender a escutar a própria essência é o primeiro passo para a verdadeira cura. É nesse silêncio íntimo que se encontram as respostas mais profundas. E embora o mundo grite distrações por todos os lados, é no recolhimento interior que se reencontra o propósito. Napoleon Hill chamava isso de o chamá-lo da mente superior, aquele que só se ouve quando silenciamos o ruído da multidão. Muitas pessoas têm medo de se ouvir, porque isso significa encarar verdades incômodas. No entanto, é nesse confronto que nasce a libertação. Hill insistia que ignorar a própria intuição era como jogar fora a bússola num mar revolto. Ninguém chega a lugar algum se não sabe de onde partiu. E ninguém se realiza sem escutar a si mesmo. Colocar-se em primeiro lugar começa por esse gesto íntimo, calar o mundo e ouvir a si. É nesse espaço interno que o verdadeiro caminho se revela. Napoleon Hill acreditava que a prosperidade, a paz e o sucesso verdadeiro começavam aí, na escuta profunda da própria alma. A ideia de se colocar em primeiro lugar assusta muita gente. Fomos ensinados a confundir amor próprio com egoísmo, a pensar que cuidar de si é negligenciar o outro.
Napoleão Hill desconstrói esse mito com firmeza. Priorizar-se é, na verdade, o primeiro gesto de responsabilidade espiritual. Ninguém pode dar ao mundo o que não cultivou dentro de si. A sociedade moderna nos treina para nos perdermos em tarefas, demandas e expectativas. Vivemos em piloto automático atendendo ao que os outros esperam e esquecendo do que a alma pede. Hill afirma que ao negligenciar esse chamado interior, passamos a existir em modo de sobrevivência, não de realização. A alma se apaga quando deixamos de ser o centro da própria vida. Colocar-se em primeiro lugar é reconectar-se com a centelha divina que existe em cada um de nós. É sair do ciclo da culpa, da escassez e da comparação para entrar no fluxo da abundância verdadeira. Hill dizia que o sucesso não é um troféu externo, ele brota de dentro, quando passamos a honrar nossas necessidades e dizer não ao que nos esvazia. E é exatamente nesse ponto que começa a cura. Quando você decide, mesmo que com medo, escolher o que nutre sua alma em vez do que alimenta o ego dos outros, um novo universo se abre. Napoleão Hill chamava esse momento de ponto de virada, a escolha silenciosa que muda todo o destino. E essa escolha nasce quando você se reconhece como prioridade. Se colocar em primeiro lugar não é um ato isolado. É uma prática diária de coragem, de autorrespeito, de escuta interna. Hill defendia que quem se ama de verdade constrói uma vida sólida, porque para de buscar validação fora e passa a andar com os próprios pés. A força que antes era desperdiçada tentando agradar, agora é direcionada à construção do que importa. Talvez você esteja se perguntando, mas como começar? E a resposta de Hill é direta. Comece com pequenos gestos. Dizer não quando necessário, descansar sem culpa, alimentar sua mente com boas leituras, silenciar para escutar. São ações simples que, somadas, constroem uma vida autêntica. O poder está nos detalhes. Agora, antes de seguirmos, quero te fazer um convite. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe nos comentários qual foi o ponto que mais te tocou até aqui. Isso ajuda não só o canal, mas principalmente a você, que decide reafirmar seu compromisso com a própria evolução. Existe um lugar dentro de nós onde guardamos tudo aquilo que não queremos mostrar ao mundo. Napoleão Hill identificava essa região psíquica como uma fonte de poder oculto, um território chamado sombra. Não se trata apenas de traumas ou falhas, mas de partes reprimidas que, uma vez integradas, revelam dons esquecidos e forças adormecidas. A sombra não é um inimigo a ser vencido, mas um aspecto esquecido a ser acolhido. Hill ensinava que a negação constante dessas partes nos leva a uma vida de auto-engano e estagnação. Só crescemos de verdade quando temos a coragem de olhar para dentro com sinceridade e assumir quem somos por inteiro, luz e escuridão. É dentro da sombra que habita o nosso potencial não vivido. As emoções que reprimimos, os talentos que desacreditamos, os desejos que julgamos errados, tudo isso pulsa à espera de reconhecimento. Hill dizia que a chave da transformação pessoal não está em fugir da dor, mas em abraçá-la com maturidade e propósito. Encarar a sombra é desconfortável, mas profundamente libertador. Quando reconhecemos nossas imperfeições sem julgamento, a culpa perde o poder. Hill acreditava que a verdadeira força nasce quando a gente se aceita como é e não como gostaria de parecer. A honestidade interior, segundo ele, é o solo fértil da autenticidade. Cada vez que enfrentamos um medo, que nomeamos uma ferida ou que deixamos cair uma máscara, nos aproximamos da totalidade. Hill via nesse movimento o verdadeiro sentido da evolução espiritual, deixar de lado o personagem e abraçar o ser real, mas a dor que nos impulsiona, e essa é a mais preciosa. Muitas pessoas passam a vida tentando apagar o que são para caber em ideias idealizadas de perfeição. Mas Napoleão Hill alertava: o preço disso é alto demais. A sombra ignorada não desaparece.
ela se manifesta em sabotagens, doenças, relações tóxicas. O caminho da luz passa inevitavelmente por atravessar as trevas. E quando finalmente acolhemos esse labro esquecido, algo mágico acontece. Descobrimos que a sombra não era um monstro, mas um mensageiro. Talentos e curas. Ryu nos lembra: toda parte negada contém uma verdade libertadora. E a verdadeira liberdade começa quando você se ama por inteiro. Napoleon Hill nos ensina que nada acontece por acaso, nem os sonhos que temos à noite, nem os encontros aparentemente aleatórios do dia a dia. Para ele, tudo é manifestação da mente superior em busca de alinhamento com nosso propósito. Os sonhos são como cartas cifradas que revelam o que nossa consciência ainda não consegue ver com clareza. Durante o sono, as barreiras do ego se dissolvem e o inconsciente assume a direção. É nesse estado que nossas verdades mais profundas se manifestam por meio de imagens simbólicas, emoções intensas ou até mesmo personagens que representam partes de nós mesmos. Hill via os sonhos como instrumentos valiosos de autoconhecimento e cura interior. Já a sincronicidade, segundo Hill, são sinais enviados pela inteligência universal. São aqueles momentos em que tudo parece se encaixar. Uma pessoa que aparece na hora certa, um livro que chega com a resposta que você precisava, ou uma frase que toca fundo sem explicação lógica. Esses eventos revelam que existe uma conexão entre o mundo interno e o externo. A atenção a essas manifestações exige sensibilidade. A maioria das pessoas ignora os sinais porque está distraída demais, mas Hill reforçava que desenvolver essa escuta sutil é um diferencial dos grandes realizadores. A mente que observa, anota, reflete e age com base nas pistas do invisível tem acesso a uma sabedoria que o raciocínio lógico não alcança. Os sonhos e as sincronicidades também servem como alertas. Eles mostram quando estamos fora do caminho, quando estamos ignorando nossa intuição ou nos forçando a seguir uma direção errada. Hill dizia que a vida sempre fala com quem está disposto a ouvir. E quanto mais alinhados estamos com nossa essência, mais claros e frequentes esses sinais se tornam. Registrar sonhos, meditar sobre coincidências e abrir espaço para o mistério são práticas que Napoleão Hill incentivava em seus discípulos. Para ele, o universo é um campo de possibilidades em constante comunicação conosco. Basta afinar a percepção. Quem aprende a decifrar essa linguagem invisível vive com mais direção e menos ansiedade. Conectar-se com esses guias internos é um exercício de humildade e presença. É admitir que não temos todas as respostas na superfície da consciência, mas que a profundidade da alma guarda tudo o que precisamos saber. Hill dizia que a fé racional começa onde a lógica termina, e é aí que os milagres começam a acontecer. Napoleão Hill foi claro ao afirmar: viver por trás de uma máscara é viver em exílio da própria alma. A persona, esse personagem que usamos para agradar, ser aceitos ou conquistar algo, pode até funcionar por um tempo, mas, com o passar dos anos, ela se torna uma prisão. E o preço de sustentar essa fachada é alto: cansaço emocional, vazio existencial e perda de identidade. Muitos acreditam que são aquilo que os outros esperam deles. Moldam-se a padrões, encaixam-se em rótulos para manter uma imagem coerente. Hill chamava isso de suicídio da autenticidade. Quando você se sacrifica em nome da aparência, lentamente deixa de saber quem é de verdade. E quem não se conhece se perde em qualquer caminho. A persona nasce da necessidade de proteção, mas não deve se tornar o centro da nossa existência. Hill explicava que é possível usá-la de forma estratégica sem perder a essência. O problema começa quando ela domina a cena, silencia a intuição e substitui a verdade interior. Ninguém encontra felicidade se vive interpretando um papel o tempo todo. O antídoto é simples:
mas exige coragem, autenticidade. Isso significa dizer o que pensa, sentir o que sente e agir de acordo com seus valores, mesmo quando isso gera desconforto externo. Hill afirmava que pessoas autênticas têm um magnetismo natural. Elas não precisam se provar, porque a verdade que carregam é suficiente para inspirar e liderar. Ser autêntico, porém, não é ser impulsivo ou desrespeitoso, é ser íntegro. É alinhar o que você mostra ao mundo com o que vibra por dentro. Hill dizia que essa congruência gera poder, porque atrai oportunidades, relações e caminhos que ressoam com sua essência. Quando você é quem nasceu para ser, tudo se encaixa. É claro que esse processo não acontece de uma hora para outra. Tirar a máscara exige tempo, reflexão e muitas vezes dor. Mas Hill assegurava que não há construção sólida sobre o terreno falso. Para prosperar de verdade, é preciso arrancar as raízes da mentira interior e permitir que a verdade floresça, mesmo que devagar. Por fim, lembre-se, sua autenticidade é seu maior patrimônio. O mundo está saturado de cópias, mas sente falta de pessoas reais. Napoleão Hill nos convida a sermos faróis de verdade num mar de aparências. E isso só é possível quando deixamos a persona de lado e ousamos viver com o coração exposto. Napoleão Hill enxergava a jornada de autoconhecimento como um processo de individuação, não um ponto de chegada, mas um caminho que se revela aos poucos. Diferente do que muitos pensam, evoluir não é linear, é espiral. Você volta a certos desafios, agora com novos olhos, e avança cada vez mais fundo em si mesmo. A consciência se expande aos ciclos. Individuar-se é, essencialmente, tornar-se quem se é, não quem o mundo espera, nem quem a sociedade premiou. Hill ensinava que esse caminho envolve romper padrões herdados, questionar crenças limitantes e enfrentar o desconforto de desaprender para renascer. É um processo de libertação e construção simultâneos. Esse caminho exige coragem porque implica confrontar medos profundos, o medo de decepcionar, de falhar, de não ser amado. Mas Hill dizia que o medo só tem poder enquanto o evitamos. Quando o olhamos de frente, ele encolhe. E a cada passo dado com firmeza, mesmo trêmulo, a identidade verdadeira se fortalece. A individuação também passa por reconhecer as armadilhas da comparação. Cada ser humano tem um ritmo, um tempo, um propósito único. Hill reforçava: não há sucesso maior do que cumprir aquilo para o qual você foi criado. E isso só se descobre quando você silencia o barulho externo e escuta o que a alma tem a dizer. Ao longo desse processo, é comum se sentir perdido. Mas Hill afirmava que a confusão é sinal de que velhas estruturas estão ruindo para dar lugar ao novo. É preciso paciência para atravessar esse vazio criativo, porque antes do florescer, há sempre um momento de silêncio, de escuridão fértil, de gestação interior. A cada escolha consciente, você se aproxima mais do seu centro. Hill chamava isso de alinhamento interior. Não se trata de viver sem erros, mas de viver com intenção, de perceber que tudo, até as quedas, faz parte do aprendizado, e que você está, pouco a pouco, se tornando a melhor versão de si mesmo. Por isso, não apresse a jornada. Celebre cada descoberta, cada superação, cada passo dado em direção à sua verdade. Napoleão Hill acreditava que o autoconhecimento é o maior investimento da vida, e que só quem tem a coragem de se encontrar pode, de fato, transformar o mundo ao seu redor. Dentro de cada adulto vive uma criança que um dia sonhou, sentiu, acreditou e foi ferida. Napoleão Hill via essa criança interior não como algo do passado, mas como uma força viva que influencia decisões, emoções e comportamentos até hoje. Ignorar essa parte de si é manter feridas abertas, mesmo quando tudo parece bem do lado de fora.
A criança interior guarda a nossa espontaneidade, criatividade, curiosidade e capacidade de amar sem medo. Mas ela também carrega memórias de rejeição, abandono, crítica ou insegurança. Hill defendia que reencontrá-la é fundamental para a cura emocional. Não se trata de voltar no tempo, mas de acolher quem fomos para libertar quem somos. Muitas vezes, sabotamos nossas conquistas porque, no fundo, aquela criança ferida ainda acredita que não merece. Hill alertava para isso. Grande parte dos bloqueios da vida adulta vem de dores não tratadas na infância. Negar essa realidade é perpetuar ciclos. Mas ao oferecer escuta e carinho a essa parte esquecida, começamos a reconstruir nossa base emocional. Reconectar-se com a criança interior é um exercício de compaixão. Hill sugeria práticas como escrever cartas, revisitar memórias ou até conversar consigo mesmo no espelho com ternura. É como estender a mão para aquele menino ou menina que só precisava ser visto, acolhido e amado. Essa reconexão muda tudo: autoestima, relações, visão de mundo. Essa criança também guarda talentos que foram podados com o tempo. O riso fácil, a imaginação fértil, a vontade de experimentar sem medo do erro. Hill dizia que a genialidade mora ali, na pureza do ser, antes que o mundo dissesse o que era certo ou errado. Curar essa parte é também resgatar potencial adormecido. Claro que esse processo pode trazer lágrimas. A dor reprimida não desaparece, apenas muda de forma. Mas Hill acreditava que é justamente nesse reencontro que nasce a verdadeira liberdade emocional. Você para de buscar em outros lugares o que sempre esteve dentro e começa a oferecer a si mesmo o amor que faltou. No fim, curar a criança interior é um ato de justiça espiritual. É dizer para si: você importa, sua dor importa, seu brilho também. Napoleon Hill via essa reconexão como um portal de renascimento. Porque só quando honramos nossa origem, podemos construir um destino realmente autêntico. Napoleon Hill acreditava que nossas escolhas individuais são fortemente influenciadas por forças invisíveis que nos antecedem. Ele identificava, ao lado de Jung, o inconsciente coletivo como uma espécie de campo compartilhado, onde vivem símbolos, padrões e histórias que atravessam todas as culturas. Não importa onde você nasceu, certos arquétipos já vivem dentro de você. Esses arquétipos, como o herói, a mãe, o sábio ou o rebelde, são como personagens internos que se ativam em momentos diferentes da vida. Hill via neles guias para a evolução espiritual e mental. Reconhecer qual arquétipo está comandando nossas atitudes pode revelar muito sobre onde estamos no caminho e o que ainda precisamos integrar. Por exemplo, quando você sente o impulso de lutar por algo maior, o arquétipo do herói está despertando. Quando você busca acolher, cuidar ou proteger, é a mãe interior se manifestando. Hill ensinava que conhecer esses padrões é como ter um mapa da alma, uma bússola simbólica que orienta a jornada da individuação. Mas ignorar esses arquétipos pode causar conflitos internos. Quando rejeitamos o guerreiro, nos tornamos passivos. Quando negamos o sábio, agimos sem reflexão. Hill alertava que a repressão de um arquétipo não o apaga, ele apenas age no inconsciente, muitas vezes sabotando nossos resultados. Integrar é a chave, e isso exige consciência e aceitação. Hill também apontava que os arquétipos influenciam nossas relações. Projetamos no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós. O parceiro que admiramos pode ser o espelho de um arquétipo que desejamos desenvolver. O inimigo que nos incomoda profundamente pode refletir uma sombra não integrada. Tudo são sinais do inconsciente tentando se comunicar. A grande virada acontece quando deixamos de ser marionetes desses padrões e começamos a dialogar com eles. Hill incentivava o autoconhecimento profundo para reconhecer quais arquétipos estão ativos, quais estão reprimidos e quais precisam ser fortalecidos. Esse equilíbrio interior gera clareza, poder e paz.
No fim, compreender o inconsciente coletivo é assumir que fazemos parte de algo maior. Somos únicos, mas também universais. Hill acreditava que integrar os arquétipos era como acessar um poder ancestral, uma herança simbólica que, quando ativada, nos torna protagonistas da própria história. Vivemos em uma era que idolatra produtividade constante, mas Napoleon Hill nos lembra: até a natureza precisa de pausas. A sabedoria dos ciclos é uma lição antiga esquecida pelo ritmo acelerado moderno. Hill observava que, assim como a terra precisa de descanso entre colheitas, nós também precisamos de silêncio entre conquistas, de pausa entre movimentos. Respeitar os próprios ciclos é reconhecer que não somos máquinas. Há momentos de ação e momentos de recolhimento, fases de expansão e fases de cura. Hill dizia que forçar produtividade em tempos de esgotamento só gera resultados rasos e uma alma cansada. Honrar os ritmos internos é um gesto de amor próprio e também de inteligência estratégica. Estabelecer limites saudáveis faz parte desse respeito. Dizer não é rudeza, é clareza. Hill apontava que as pessoas mais bem-sucedidas sabiam exatamente onde terminavam suas responsabilidades e onde começavam as dos outros. Proteger sua energia é proteger seu propósito. E quem vive se doando sem critério, uma hora se esgota por completo. Muitos se culpam por descansar, como se o repouso fosse sinal de fraqueza. Mas Hill invertia essa lógica. O descanso consciente é o combustível do desempenho consistente. Quem não respeita seus limites acaba sendo limitado por doenças, crises emocionais ou estagnação. O corpo fala, a alma grita, mas é preciso escutar antes que o grito vire queda. Também é preciso perceber quando um ciclo se encerra. Hill dizia que insistir em algo que já deu tudo o que tinha para dar é desperdiçar energia vital. Saber encerrar projetos, relações ou hábitos com sabedoria é sinal de maturidade espiritual. Nem tudo que começa precisa durar para sempre. E fechar portas, às vezes, é abrir espaço para novos caminhos. Essa escuta dos ciclos não vem da mente lógica, mas da intuição afiada. Hill incentivava práticas como meditação, escrita reflexiva e silêncio profundo como formas de reconectar com os ritmos internos. Porque só quem escuta o próprio tempo consegue agir no tempo certo. E isso muda tudo: decisões, resultados e saúde. No fundo, respeitar os ciclos e limites é um ato de reconexão com a natureza que habita em nós. Hill via essa harmonia como um dos pilares da realização plena. A verdadeira força não está em nunca parar, mas em saber exatamente quando avançar e quando recolher-se para florescer de novo. Napoleon Hill afirmava que a cura não é um evento extraordinário, mas uma escolha feita todos os dias, nos detalhes da rotina. Cada vez que você escolhe se escutar, se respeitar e agir com consciência, algo dentro de você se alinha. A verdadeira transformação acontece no ordinário, quando decidimos viver com presença e propósito. É comum esperar por um grande momento que mude tudo. Mas Hill dizia que o que muda a vida são os pequenos gestos, uma palavra dita com amor, um não bem colocado, um tempo tirado só para si. A cura se constrói tijolo por tijolo, com hábitos que nos aproximam daquilo que somos de verdade. Não há fórmula mágica, há prática. Colocar-se em primeiro lugar todos os dias exige vigilância. Hill chamava isso de autodisciplina emocional. A capacidade de escolher o que te faz bem, mesmo quando o mundo espera o contrário. É a decisão de se alimentar com bons pensamentos, de cercar-se de pessoas que elevam, de nutrir a mente com ideias que constroem, não que corroem. Essa prática envolve também acolher recaídas com compaixão. Hill alertava: ninguém evolui em linha reta. Haverá dias difíceis, emoções confusas, decisões erradas. Mas o que importa é a constância, não a perfeição. A cada manhã, uma nova chance. A cada queda, uma nova lição. Persistência é o nome da verdadeira cura.
Cultivar rituais diários pode ser um caminho poderoso. Hill sugeria escrever metas com clareza, visualizar a vida que se deseja, repetir afirmações positivas e manter um ambiente interno limpo de toxinas emocionais. Quando isso vira prática, não dependemos mais do externo para sentir paz, ela brota de dentro. Também faz parte da cura abrir espaço para o silêncio e o mistério. Nem tudo precisa ser compreendido de imediato. Hill ensinava que confiar no processo é tão importante quanto agir. Soltar o controle, permitir o fluxo e aceitar os tempos do universo são atitudes que restauram a alma cansada de tanto lutar. No fim das contas, curar-se é um ato de coragem diária. É escolher viver com verdade, com entrega, com consciência. Hill dizia que quem se cuida com amor inspira o mundo sem precisar dizer uma palavra, porque a luz que nasce de dentro é a que mais ilumina. E essa luz começa a brilhar quando você decide, dia após dia, colocar-se em primeiro lugar. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Poucos têm coragem de olhar para dentro, de questionar os próprios padrões, de escolher um novo caminho quando o antigo ainda parece funcionar. Mas você ficou, você ouviu, e talvez sem perceber, já começou a transformação. Napoleão Hill acreditava que o maior poder do ser humano está na escolha consciente. Escolher se ouvir, se respeitar, se priorizar todos os dias. Não há cura verdadeira sem presença, e não há presença sem coragem. Por isso, a partir de hoje, que você se escolha, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer errado. Lembre-se, o mundo precisa de pessoas inteiras, não de personagens cansados. E ser inteiro começa com um simples sim para si mesmo. Sim para a pausa, sim para o silêncio, sim para a autenticidade e sim para o seu próprio tempo de florescer. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que mais te impactou. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para que essa corrente de cura e consciência continue alcançando mais pessoas como você. Porque quando uma alma desperta, ela acende a luz em muitas outras. Que essa luz siga com você, sempre.